A elevação de frequência impacta profundamente nossos relacionamentos, pois, ao aumentarmos nossa vibração energética, tendemos a atrair conexões que ressoam com esse novo estado. Nas amizades, isso pode significar o afastamento de vínculos baseados em energias densas ou negativas, enquanto surgem laços mais alinhados com autenticidade, apoio mútuo e crescimento. Nos relacionamentos amorosos, uma frequência elevada favorece uma comunicação mais empática e sincera, permitindo maior compreensão e harmonia, mas também pode trazer desafios ao expor desequilíbrios que precisam ser trabalhados. Já no âmbito familiar, a mudança pode inspirar transformações coletivas ou exigir paciência e aceitação com aqueles que ainda vibram em padrões diferentes. Em todos os casos, a elevação de frequência nos encoraja a cultivar relações mais consistentes, baseadas em amor, respeito e elevação conjunta. Para falar sobre isso, convidamos a farmacêutica e terapeuta floral Ana Ruffel, que vive um lindo relacionamento elevado, para falar como aplicar na prática essa elevação de frequência. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Ana. Estou muito feliz de ter uma pessoa com uma energia tão maravilhosa para falar sobre frequência. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como identificar se um relacionamento está alinhado com uma frequência mais elevada. Olá, gurias. Eu estou muito feliz, Estê e Vicky, por estar aqui novamente participando. Me sinto honrada e acho bem interessante esse assunto, esse tema, né? Para a gente levar essa consciência da elevação da frequência. Realmente eu tenho, graças a Deus, né, um relacionamento muito bom, que tem todo relacionamento, tem seus desafios, os seus empenhos diários, mas pode ser sim leve, pode ser na leveza. E é o que acontece. Quando a pessoa tem uma consciência que a gente está aqui nesse planeta para se melhorar, que a gente está aqui nesse planeta para fazer a nossa reforma íntima, que a gente está aqui para aprender e a gente quer sair daqui melhor do que quando a gente chegou, inconscientemente eu vou fazer um empenho para levantar minha frequência, né? Porque tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, emite onda. Isso a física já provou. Tá aí a física quântica cheia de ferramentas para mostrar isso. A física tradicional também mostra isso. Um frequencímetro é capaz de medir em hertz a frequência de tudo que há, porque tudo aqui neste planeta é feito de átomos, moléculas, e os átomos têm a frequência dos elétrons, têm a sua movimentação interna, as moléculas também, então assim, tudo reverbera. E quando a gente faz uma sinapse, que a gente tem um pensamento, que a gente tem uma ideia, também tem uma frequência, porque tem um impulso elétrico, né? Nosso cérebro, ele é feito, são abertos os canais de sódio e por ali passam a sinapse, que é um sinal elétrico, e todo sinal elétrico gera um campo magnético, e todo campo magnético reverbera numa frequência. Então, todo ser humano que está aqui neste planeta, que quer se melhorar, vai acabar, consciente ou não, fazendo coisas que vão levantar a frequência. Só que a gente tem que ter um olhar para isso, porque nem tudo é o que parece. E assim, nem tudo é como parece, né? Às vezes a gente acha que está assim, ó, levantando a nossa frequência, e aí o que, que é? A pessoa pensa, mas como assim? O que, que é frequência? Eu tenho que ficar me tremendo, né? Frequência é um movimento cíclico. Não, é levantar o padrão do sentimento. Eu falei no pensamento, né? A sinapse emite um sinal elétrico e, e isso gera um campo. Mas o que eu sinto aqui no coração, diz a física quântica que é 5.000 vezes mais forte do que o que eu penso. E aquilo que eu sinto no plano do inconsciente é mais forte ainda, porque é crença arraigada, é crença fixa. Então, eu sinto que não vai dar certo, não vai dar certo. Eu sinto que vai dar certo, vai dar certo. Então, tudo a gente tem que observar o que a gente sente. Tem várias dicas práticas, né? Mas é que esse assunto é muito amplo. E
E eu vou pedir para ti, Vicky, repetir a tua pergunta para ver se eu não fugir do tema, porque eu estou aqui com a cabeça borbulhando de ideias, né? Repete a tua pergunta para ver se eu não fugir do tema. Como a gente identificar se um relacionamento está alinhado com uma frequência mais elevada? Então, como é que eu vou identificar se o meu relacionamento tá alinhado com a frequência elevada? Essa é o primeiro choque de consciência desse podcast, né? O relacionamento sempre vai estar alinhado comigo. Sempre. Isso aí é uma coisa assim que não tem como mudar. Porque é aquilo que eu disse, tudo que tu pensa, o que tu sente, gera campo e gera uma frequência. E é uma onda, essa onda, esse comprimento de onda, essa frequência, que são características dessa onda do que eu emito, eu estou emanando para o universo e tudo isso volta. Então, se eu estiver, é bem fácil, tudo que acontece comigo aqui fora é reflexo do que está aqui dentro. Se eu começar a olhar aqui para fora e ver que o meu relacionamento está um pouco problemático, disfuncional, tem dependência, tem toxicidade, não existe comunicação, pode saber que eu estou emanando alguma coisa aqui dentro que está reverberando com isso. Então, eu estou co-criando aqui fora o meu externo baseado no que eu tenho dentro. E é muito fácil, aí começa aquela questão da a lapada da consciência, né? A gente tem a tendência de dizer assim, porque o meu relacionamento é ruim, porque o fulano não entende, ou porque a fulana não entende, porque é difícil lidar com essa pessoa. Mas o que dentro de ti, o que lá nas profundezas do teu ser está reverberando essa onda que está trazendo esse tipo de relacionamento? Então, a gente quer saber se o relacionamento é alta frequência, começa a observar para o relacionamento se ele é construtivo, se é leve, se é gostoso, se esse relacionamento te traz paz. É alta frequência, então tá tudo bem. Opa, mas eu tô só cocriando relacionamentos conturbados, um atrás do outro. Então, o que tem que mudar? Qual é o padrão dentro de mim que eu tenho que olhar e que eu vou ter que virar essa chave, cair na consciência, lidar com isso. Na terapia floral, a gente usa florais que agem no plano do inconsciente, inclusive. Nem tudo a gente tem capacidade de trazer à luz da consciência, porque no plano do inconsciente tem muita coisa aí vinculada com a nossa história, com o nosso familiar, os nossos familiares, nosso passado e até vidas passadas. Para quem acredita nas vidas passadas, até as vidas passadas. Maravilhoso, Ana. Eu achei uma ótima questão que tu trouxe, que é justamente o que chega para a gente estar muito alinhado com o que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? E também tem essa questão de espelhos no relacionamento, porque na verdade tudo aqui é relacionamento nesse plano, né? Então tem o meu relacionamento comigo, o seu relacionamento com você, aí tem o nosso relacionamento, e aí tem o relacionamento com tudo. A gente também veio aprender a se relacionar, e é interessante tu tocar o ponto de que o que está dentro está fora, que vem do princípio hermético, né? Quando a gente começa a perceber isso forte das leis, esse princípio da correspondência, ele está em tudo. O que está dentro está fora, sendo de nossa preferência ou não. Porque e tudo que vem para nos ensinar. Às vezes a gente está tão inconsciente daquilo, então a perceber o que em mim atraiu isso e o que está por trás disso para que a gente consiga transcender e viver de uma forma mais leve, né? E a gente co-criar uma realidade muito alinhada com o nosso yin e com o nosso yang. Eu achei sensacional. E a minha pergunta, só para a gente clarificar um pouco esse ponto que tu abordou sobre
os nossos relacionamentos serem os corretos, né? Todos eles pra gente. Então, por exemplo, relacionamento de trabalho, relacionamento com a nossa família. E essa temática da frequência, os nossos relacionamentos amorosos também. Como funciona essa conexão na prática? Tu pode aprofundar um pouco mais, trazendo o inconsciente também, porque eu acho muito lindo e tenho certeza que tu vai conseguir trazer uma explicação muito transparente para clarificar justamente isso que muitas vezes não nos foi ensinado, né? Não nos foi ensinado esse sentir e esse olhar mais profundo do sutil, se tu puder tocar nesse ponto. Tem uma questão que eu Ah, queria falar da fala da Ana que eu achei muito pertinente trazer. Eu tô lendo um livro que fala muito sobre essa questão de relacionamentos e tudo mais, e como lidar de forma saudável com questões tóxicas de outros relacionamentos. E uma coisa me chamou muita atenção, o quanto esse livro, ele tem muitas passagens muito interessantes, mas ele coloca muita culpa no outro. Então, assim, ai meu Deus, como a outra pessoa é malvada. E aí eu acho que tu trouxe um ponto que é vital aqui, pessoal, a gente entender que nós somos responsáveis pela realidade que a gente tem. É doloroso em muitos momentos assumir isso, mas a gente bate muito nessa tecla aqui no podcast do quanto a gente é responsável pelo que a gente cria. Então, se a gente não está tendo um relacionamento harmônico com uma frequência mais elevada, como a Ana trouxe, isso sim é uma responsabilidade nossa também. ai, totalmente isso. Vocês estão muito alinhadas com a ideia. Eu acho que conseguiram pegar, assim, o pulo do gato da questão. A fala da Vicky complementa a pergunta da Estê, e é bem isso, é exatamente isso. Ali, a Estê perguntou, assim, sobre aprofundar, clarificar com questões práticas, né? Eu sempre digo, assim, que transformar a vida da gente é assustadoramente simples. Então, vocês não estranhem a simplicidade do que eu vou passar para vocês, porque é muito simples. Realmente, a gente não veio nesse planeta com uma cartilha para aprender a se relacionar. A gente não chegou aqui assim, né? Quem acabou estudando mais essas questões que acaba aprendendo. Como diz a Estê, nos princípios herméticos, isso tem, assim como é dentro é fora, como é em cima é embaixo. Então, a gente tem aí milhares de sinais com vários sábios de linhas diferentes, às vezes falando a mesma coisa, né? Mas, indo para uma questão bem prática, o universo é muito simples. Ele funciona assim: o que tem dentro tem fora, então, né? Que é muito prático, é muito verdadeiro isso. E quando eu paro de me separar do outro, quando eu paro de com uma das eu vou falar aqui nos temas, o pessoal que cruza aqui pelo podcast já é um pessoal com uma mente mais aberta, então eu posso falar. Assim, essa matrix aqui, uma das coisas que rege essa matrix é a dualidade, né? E quando eu paro de me separar do outro e eu começo a entender que tudo é reflexo de mim, que todos somos um, aí eu começo a entender por que o universo, a divindade, Deus, criou os relacionamentos, que é para realmente salvar a humanidade. Porque o outro é aquilo que a Estê falou, é meu espelho, né? E olha que interessante. Depois eu vou falar uma chave no final disso que vai cair assim, ó. Como dizem aqui no sul, é de cair os butiá do bolso. Porque assim, é assustadoramente simples. Quando existe o coleguinha, né? Existe uma pessoa próxima, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, qualquer relação que seja, interpessoal. Existe aquela pessoa que está nos irritando, existe aquela pessoa que está provocando, tirando a gente do centro, da vontade assim de botar a sombra para fora e esbofetear a pessoa, né? Quando a gente se dá conta que todos somos um, que aquilo que eu projeto aqui fora é o que reverbera aqui dentro, eu começo a perceber que o universo traz pessoas com padrões, que aquele padrão, se estiver passando na minha cara, na minha frente, na minha vida, ele estiver me irritando, ele só está ali para me mostrar
que aquele padrão tem um desajuste dentro de mim. E às vezes, o simples fato da gente cair em consciência que aquela pessoa não está fazendo aquilo para me irritar, mas que o universo colocou ela ali com aquele padrão para eu perceber que dentro de mim há alguma coisa ali para trabalhar e para olhar, às vezes o fato de cair isso em consciência já cura o processo. Porque daí a pessoa para. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Uma pessoa que tem dificuldade, que é bem comum hoje em dia, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com barulho, muito barulho, pessoa agitada, agitação, barulho, estímulo e tal. E aí a pessoa vai trabalhar e colocam uma pessoa barulhenta, agitada, com estímulos a mil, assim, na frente dessa que tem dificuldade. A pessoa que tem dificuldade, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ficar se irritando com aquilo, perdendo energia, ficando mais tensa, mais cansada, travada e não vai conseguir desenvolver as questões dela, o trabalho dela. Ou ela vai dizer assim: opa, eu sou ali, né? Eu sou da pessoal que assiste lá o podcast Atmos, então eu já estou por dentro da coisa e lá e eu já entendi, eu estudo espiritualidade, né? E eu já entendi que aqui fora essa pessoa está fazendo isso não é para me irritar, mas ela tem um padrão que está me mostrando que tem algo em mim que eu tenho uma sensibilidade. Quando a pessoa se dá conta disso, aquela pessoa que estava irritando ela, geralmente ela muda o padrão. Porque ela não precisa mais, acabou a utilidade dela. A utilidade dela é ali. Se eu ficar aqui mentalizando, né? Mas que coisa chata, que me irrita, que me incomoda, isso como me atrapalha, mais disso vai acontecer. Mas se eu disser assim, opa, universo, o que que tu quer me mostrar? O que que tu quer me mostrar com isso? Porque era antes a fulana, agora é a Beltrana, depois veio o ciclano fazer a mesma coisa. Ah, eu tenho essa dificuldade. Por que que eu tenho essa dificuldade? Daí eu vou investigar, aí eu começo a perceber que eu tenho essa dificuldade. E aí eu me conheço mais um pouco, e aí eu já sei das minhas limitações. Daí eu não vou me colocar num lugar barulhento, cheio de estímulos. Eu vou dizer já quando fizer a entrevista de emprego, olha, eu só tenho um problema, eu sou um pouco assim dispersa, eu não consigo produzir muito no meio do ambiente com muitos estímulos. Ah, não, então tu vai ficar nesse lugar aqui que é mais sossegado. Ou seja, quando eu me conheço, eu aceito que eu tenho essa questão, o universo para de mandar essas pessoas com esse padrão na minha volta. É simples assim. É Muito, muito. muito bom, Ana. Tu sabe que durante a tua fala, assim, eu estava lembrando da mentoria que eu e a Vicky criamos e uma mentorada nossa, ela estava trazendo uma situação de trabalho que é a seguinte, ela estava com um ambiente que era um desejo que gerava muito entusiasmo nela, que ela queria seguir, mas tinha um desafio muito grande naquela opção de trabalho que era o ambiente. Os colegas aparentemente geravam ou ocasionavam esse espelho do tóxico dentro dela. E aí começou a cair as minhas fichas naquele momento, né? Justamente do que tu tá falando, eu tô trazendo isso como mais um exemplo para vocês perceberem que riqueza é o que a Ana tá falando, pessoal. E aí, era muito claro que aquele trabalho gerava muito entusiasmo, mas que ela se identificava tanto com aquele ambiente tóxico como sendo maior do que ela, que aquilo não se dissolvia. E a gente fez um exercício, para ela se perceber dentro daquele contexto e o quanto aquilo estava dentro dela e quando ela soltasse ia mudar. E foi impressionante, gente, porque é muito rápido. Quando ela tomou consciência do que estava acontecendo dentro e fora dela e dessa projeção e ela limpou aquele padrão num primeiro nível, né? Claro, são muitos níveis, como cascas de cebola. Todo o ambiente fora se reorganizou, existiu uma grande transformação naquele ambiente e depois ela estava feliz da vida porque ela estava com o trabalho que ela queria durante muitos anos e o ambiente se transformou, porque, gente, olha isso, o que está dentro tá fora. E também tem a questão de o que a gente alimenta ou não, né? Claro que muitas vezes a gente não se percebe,
dentro disso, né? A gente consegue entender que o mundo ele é acelerado, que muitas vezes a gente está em grandes metrópoles ou que tem muitos compromissos e algumas coisas passam, mas a Ana trouxe uma consciência. Aquilo vai ficar passando na tua frente até tu perceber e parar de alimentar, que é o quê? Se alguém está me gerando irritação, é porque existe algo em mim. Se eu tiro o foco daquilo, aquela pessoa ela até pode continuar sendo, né, existindo ali, mas ela não vai mais irritar e não vai existir mais dela. Então, eu só senti de complementar, porque justamente é tão simples, mas tão complexo a forma como o universo se comunica com a gente, né, Ana? E como a gente não foi ensinado, acho que através desses inúmeros exemplos a gente consegue se conectar mais e até se relembrar de quem somos. Exatamente. E assim, ó, para trazer, então, eu falei para vocês que eu ia trazer mais uma consciência, uma chave. Eu acho que eu até falei isso no outro podcast, do outro episódio, né? Que assim, como a Estê falou, o processo fica se repetindo. E como a gente tem essa sensação de separação, e outra coisa assim que é mágica, é que quando eu me dou conta que a sensibilidade está em mim, que o padrão está em mim, e que aquilo ali me incomoda e eu começo a pensar por quê, às vezes a pessoa, do nada, a pessoa muda, ela continua existindo ali, mas ela muda o comportamento dela. Ou se ela não muda, comportamento dela, se é uma pessoa mais rígida naquele comportamento, naquele padrão, o universo tira ela de perto da gente. O universo troca de setor, ela vai parar em outro departamento, ela vai mudar de cidade. É assim que funciona. É mágico assim, apesar de simples. E outra coisa assim, ó, que como a gente não se conhece e a gente não percebe que todos somos um, muitas vezes eu projeto o meu bem-querer no outro. Aí que vem uma sacada. Todo esse episódio, isso aqui, só isso já dá uma chave de ouro. Eu me projeto todos o meu sentimento no outro, porque o outro é o culpado, o outro está errado, e também, porque o outro é o ser amado, né? O outro é o querido. Às vezes a gente tem padrões de autoestima complicados, a gente tem uma baixa autoestima, ou às vezes a gente tem vários padrões de insuficiência, de abandono, enfim, vários, né? Que eu posso citar aqui. E a gente acaba projetando, então, que o outro ser é superior, que o outro é melhor. E aí eu começo a tirar de mim para dar para o outro. Só que relacionar é que nem a minha mão. É o espelho, né? Essa aqui é o espelho dessa. Então, assim, a gente diz assim, não, mas como assim? Se o relacionamento é meu espelho, como é que eu sou boa para o fulano, sou meu noivo, meu namorado, eu sou ótima para ele, eu faço tudo por ele, e ele não faz nada por mim? Isso não fecha, essa conta não fecha se ele é meu espelho. Mas aí é que está a chave. Ele é teu espelho. Ele vai fazer contigo o que tu fizer contigo. Se eu me amar e me botar em primeiro lugar, ele vai me amar e me botar em primeiro lugar. Se eu me respeitar, porque nós dois todos somos um. Se eu me botar por último, se eu me achar menos, se eu me achar inferior e enaltecer ele vai se achar, ele vai se enaltecer e vai continuar repetindo esse padrão, vai me achar inferior. Ele vai fazer comigo o que eu faço comigo. Então, quando existe um equilíbrio, e aí aquilo, se eu me acho melhor em tudo e acho ele inferior, ele também vai me achar melhor em tudo e vai se achar inferior. E aí vai dar um desequilíbrio. Aí o relacionamento não vai para frente. É abuso do mesmo jeito. Se eu colocar ele lá em cima e eu me achar inferior, ele também vai se colocar lá em cima e vai me achar inferior, vai dar outro desequilíbrio. Então, assim, ó, quando eu estou no equilíbrio com o meu yin e yang, com o meu masculino e meu feminino curados, e eu me acho igual ao outro, eu acho que o outro merece tanto respeito quanto eu não tiro de mim para dar para o outro, eu não deixo de fazer o que eu quero só para agradar o outro, eu faço o que eu quero e também agrado o outro, eu faço isso no equilíbrio, o outro vai agir assim comigo. E aí as relações se conectam.
porque a gente está no mesmo nível. Então, assim, ó, tem um cara que eu gosto muito, o Arli Cravo, ele fala umas coisas assim que grava, né? Ele diz, quando o amor entra por uma porta, o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. E é assim que funciona. Quando o poder entra na porta, eu vou fazer só o que eu quero para mim, para ele fazer tudo por mim, porque daí eu acho que eu descobri, né, a sétima maravilha do universo. Vai ficar solteira. Vai ficar solteira. Não vai ter relacionamento. Vai viver brigando no serviço com todo mundo. Não, agora, se eu começo a perceber que todos somos iguais, cada um com a sua potência, cada um com as suas habilidades, e eu aprendo a me amar, que eu acho que é um dos desafios mais difíceis, se amar. Está na Bíblia, né? A Bíblia traz grandes chaves, está lá. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é uma conjunção complementar, então ela tem que existir a ti mesmo primeiro, né? Ela faz referência ao a ti mesmo. Então, se eu amar o outro como a mim mesma e eu me amo então primeiro, aí tudo começa, tudo começa a melhorar, as coisas começam a fluir, porque o outro é meu espelho. Ele vai me tratar como eu me trato. Eu acho que tu pegou o campo do que eu estava pensando, Ana, porque é incrível, assim. Eu tô lendo o livro esse que eu comentei, ele justamente fala que a nossa jornada tem momentos que ela é muito sobre a gente. Ela não é sobre essa especulação de um relacionamento, né? Porque quando a gente está alinhado consigo mesmo, a gente vai atrair um relacionamento diferente. Então, quanto é importante esse autoconhecimento, essa gestão das emoções, porque se tu tem um relacionamento que não está sendo legal, isso é um reflexo de quem tu é. Então, quanto tu não tem que parar e fazer alguns ajustes para acabar não trazendo os mesmos padrões. E uma questão que eu acho que é bem importante trazer de elevação de frequência, que eu, pelo menos, como uma pessoa que eu sempre falo que eu sou apaixonada por constelação, que eu acho que impacta muito na frequência de um relacionamento é a questão familiar, né, Ana? O quanto a gente tem que olhar para essa questão e ressignificar muitas coisas para ter um relacionamento mais elevado, porque quando a gente entra no relacionamento, a gente está entrando com o nosso campo familiar e tem o da pessoa. Eles se complementam, isso é interessante trazer, pessoal. Então, sim, a gente atrai quem complementa o nosso campo familiar também. De ter essa coragem de olhar para isso se tu quer ter um relacionamento mais legal. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito desafiador, porque se tu vai contra alguns padrões, vai ter uma resistência inicial. Como que tu vê essa questão de elevação daí dentro de relações familiares e influência nos relacionamentos? E eu achei genial, Vicky, porque eu estava sentindo a tua pergunta. E justamente é uma questão que eu também tenho curiosidade. Ana, se tu pudesse aprofundar esses padrões que a gente carrega, só complementando, Vicky, dentro de nós e como que a gente pode trazer eles para a superfície. Porque, por exemplo, no meu relacionamento, eu percebo que muitas vezes tem coisas que eu tô fazendo e eu começo a ficar estranha, sabe? Justamente e eu começo a sentir que tem alguma coisa a quem pertence isso, né? E aí eu tenho que mergulhar mesmo nas profundezas para entender porque a gente carrega muitas crenças dos nossos ancestrais que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento. Então, aprofundar um pouquinho mais a pergunta da Vicky é como que a gente acha esses fios, né, que estão dentro e fora de nós, de todo o nosso sistema? Nossa, vocês tocaram num ponto que eu também sou apaixonada. Eu sou uma estudiosa do comportamento humano desde sempre, desde que eu tenho 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1985, eu já fazia fitas de relax do Padre Lauro Trevisan, que desenvolveria o poder da mente, porque eu já acreditava nisso, né? Então, eu estudo desde que eu comecei a ler e fiquei adolescente, eu leio muita coisa e eu entendo que nós, como seres infinitos, nós não somos só o nosso mapa astral, nós não somos só a conformação dos planetas que está no céu na hora que a gente nasce, no lugar que a gente nasce. Nós não somos só a energia do nome e da data de nascimento, que é o que vem trazer a numerologia. Eu fiz curso de numerologia faz 17 anos, então eu tenho esse conhecimento também. É uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, mas todas as ferramentas trazem fragmentos de quem somos. Nós não somos só os nossos números, nós não somos só os nossos astros, nós não somos
só o nosso sistema familiar, nós somos tudo isso junto e misturado. E eu digo que nós somos, como já se encaixa no princípio hermético, infinitamente grandes para fora, como somos infinitamente grandes para dentro. Infinitamente por quê? Porque com uma fração de 1 segundo que uma coisa não tivesse acontecido no nosso sistema, nós não estaríamos aqui hoje. Então são detalhes de milésimos de segundos que fizeram este espermatozoide fecundar esse óvulo. E assim como aconteceu com todos os nossos ancestrais, né? E na constelação familiar sempre fala assim que são 4.000 ancestrais para trás. Eu fiz um exercício e eu proponho para quem quiser fazer a sua árvore genealógica e perceber que o nosso nome sistêmico, isso eu nunca li, tá, gente? Isso aí foi uma coisa que eu intuí. O nosso nome sistêmico, ele é muito maior do que o nosso nome e o nosso sobrenome, porque vários sobrenomes foram suprimidos ali. Então, façam um desenho da sua árvore, até o parente mais distante que vocês conheçam dos dois lados, e começam a escrever o nome de vocês com todos os sobrenomes. E observem e diga, eu sou essa pessoa. Porque aqui no cartório a gente tem o nome e sobrenome, tá? E todos os que foram suprimidos no meio. E aí a gente pega a força desses ancestrais e aquilo que a Stê falou, a quem pertence isso, né? A gente acaba devolvendo para eles. A Stê fez uma pergunta sobre como identificar e clarear esses fios, né? A gente não vai clarear tudo, tá? Não vai. Por quê? Porque são 4.000 ancestrais para trás. É muita informação. Então a gente não vai clarear e a gente não precisa. Nós, como seres humanos, às vezes a gente tem uma ideia de a gente querer racionalizar e entender tudo. A gente não precisa entender. A gente precisa sentir. E tendo ali problema, não tendo problema, trazendo crença do vô, da avó, do bisavô, da bisavó, do tataravô, da tataravó, a gente traz tudo isso, a gente só diz assim, ó, pai e mãe, eu amo vocês e agradeço a vocês pela vida que eu tenho. Vocês não estão certos e nem errados, mas eu escolho diferente, né? E eu devolvo para vocês toda essa carga. Eu sempre faço esse exercício, eu não sou consteladora, mas eu faço. Devolve para o pai o balainho do pai, devolve para a mãe dos pais. Se ficar muito pesado para ti, devolve também, vai devolvendo até aonde acabar. E mãe também, devolve até para trás, para todo mundo que veio antes. E quem veio antes, devolve para quem veio mais antes. E aí a gente começa a se libertar das crenças no plano do inconsciente. Eu faço o movimento e eu vou me libertando. E no plano do consciente, que é uma coisa muito próxima, muito presente, o nosso país é um país de imigração. É um país onde, eu começo a falar isso e fico toda arrepiada, onde vieram os italianos, os alemães, os espanhóis, os escravos. Então, assim, ó, é um país onde veio muita gente de fora e todas as histórias tiveram os seus desafios e o seu sofrimento. Todas. As pessoas fugiram de uma guerra para vir para cá. E aqui elas tiveram que se manter unidas num grupo para não serem excluídas, porque eu quero tudo que eu quero na vida é ser incluído, né? Pertencer. E aí se criam padrões rígidos de conformação, como que as coisas têm que ser, a forma e estrutura, né? Que nas barras de Axis a gente tira muito também a forma e estrutura. E isso vai nos moldando. Aí a gente cresce no meio disso tudo, bem recente, vô e vó, que vieram de longe, escravidão, que apanharam, né? Quando a gente era criança, no meu tempo, eu ainda passei por essa situação de que a criança só aprende se apanha. Então, assim, nossa, é muita coisa que vem junto no pacote, né? E aí eu chego na minha idade adulta e eu quero ter um relacionamento fluido, leve, gostoso, mas eu tenho a permissão? Eu me sinto, eu sinto que eu me permito isso? Muitas vezes não, por causa desses sofrimentos. E outra coisa, ali que a Vicky falou, quando eu sou criança, e assim como é complicado para mim, foi complicado para os meus pais, e foi complicado para os meus avós, e tudo isso. Quando eu sou criança e eu vejo casais adultos na minha volta brigando, meu inconsciente
pequenininho, meu ego repressor, vai lá buzinar aquela voz interna, diz no meu ouvido, tá vendo isso ali? Tá vendo, Aninha? Isso aí, ó, é relacionamento. Tu fica tranquila que eu vou te livrar disso aí. Aí eu cresço, né? Cresço e aí começa a escolher as pessoas assim para se relacionar. O coração bate forte por alguém. Eu não sei, é questão energética, mas por que o coração bate forte às vezes por aquele que é o mais popular, é o que trai? As mulheres não dizem, tinha uma época que dizia as mulheres, ai, eu adoro um cafajeste, ai, depois eu sofro, né? Eu já vi muito isso, dizendo. Aí tu diz assim, não, a pessoa em sã consciência vai escolher uma pessoa boa, não vai escolher o cafajeste, mas daí ela vai lá, quando ela descobre o cara abusivo, tóxico, causa dependência emocional, lá, 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 daí eu começo a me perguntar, que padrão? Aí eu já estou na consciência aqui, né? Eu já sou espectador do podcast Atmos, eu já estou com a consciência mais expandida, daí eu começo, opa, mas por que eu estou produzindo esse padrão? Aí eu me dou conta que eu via brigas de casais quando eu era criança. O que o meu ego sem vergonha faz? Porque o nosso ego é repressor, a voz mental, por isso a gente não precisa racionalizar tudo, que a gente vai na razão, a gente vai muito na voz do ego. Ele vai jogar a gente para essas pessoas que não vão dar em nada. Porque ele está querendo nos proteger. Então não casa. Por quê? Porque a gente achou justamente a pessoa. E essa pessoa está ali por um motivo, para mostrar para gente que esse padrão está em nós. Quando cai as fichas e a pessoa faz uma constelação familiar, ela começa a perceber que ela está reproduzindo o padrão. Puxa, mas o meu pai, estou dando um exemplo, tá? O meu pai não é assim. Ah, o meu pai era alcoólatra, brigava com a minha mãe. Eu tenho inúmeros clientes, pacientes que eu atendo que repetem o padrão. Aí eu digo assim, conversa com o vô e a avó e pergunta como é que foi o relacionamento deles. Pode ter certeza que tem padrão de alcoolismo. Aí a pessoa, tá, mas eu não quero isso para mim. Agora vem a pergunta da Vicky, né? Eu não quero isso para mim. Quando eu caio na minha consciência que eu estou repetindo o padrão e eu digo assim, eu não quero isso para mim. Pai e mãe, vocês são maravilhosos, vocês não estão certos nem errados, mas eu escolho diferente. Ai, eu tô toda arrepiada. Aí eu digo assim, Eu também me arrepiei toda agora que tu falou isso. a Nossa! gente. Aí eu digo isso, eu digo assim, ó, eu estou na permissão de fazer diferente. Mas eu tenho que me dar essa permissão de fazer diferente, de escolher. Aonde está o calo do sapato? Porque às vezes, fazendo essa permissão, eu sou a ovelha galáctica da família, né? Eu sou a ovelha colorida e mística da família, né? Que eu vou quebrar padrões, porque eu vou dizer, eu não quero isso para mim. Aí a família tá vendo lá que a pessoa tem um casamento maravilhoso, que a pessoa tem uma situação estável e que ela não pode, não. Eu sei o que é bom para mim. Quando eu rompo com o padrão, eu tenho que assumir o que eu quero para mim. E só no fato de eu conhecer o que eu realmente quero para mim, eu já começo a parar de dar importância porque que o pai vai pensar, o que a mãe vai pensar, o que a avó vai pensar, porque eu inconscientemente, quando eu me curo, eu estou curando os meus sucessores, mas eu também curo os meus ancestrais. Às vezes eu sou a voz, aquela voz que lá atrás eles quiseram gritar e não conseguiram. Então, assim, ó, antes da gente ficar com medo de ser julgada, e aí depois eu vou dar uma técnica do julgamento aí para vocês também, que é uma coisa bem legal para todos que assistirem fazer, que é bem jóia. Antes de eu ficar com medo de ser julgada, eu começo a me dar conta que eu estou libertando. E eu estou dando força para que eles se libertem também. Sejam vivos, sejam desencarnados, não interessa, eu estou libertando a alma de todos que sofreram, porque tiveram que ficar num lugar, seja o lugar que for, num lugar de escassez, num lugar de, entre aspas, luta, num lugar de relacionamentos ruins, e eu estou libertando eles, eu estou curando eles. Então, assim, ó, às vezes, quando a gente disser que a gente não quer isso, muitos vão apontar o dedo, mas no fundo, esses muitos vão agradecer, porque eles vão dizer, ai, graças a Deus ela fez, agora eu Eu posso acho que fazer. uma coisa bem importante, né, Ana, que é que tá tudo bem
eles pensarem diferente também. Não é para a gente se colocar nesse lugar de ter raiva e julgamento. Não, é tudo bem eles pensarem diferente. Licença, eu vou fazer um pouco diferente, eu penso diferente de vocês. É respeitar o ponto de vista alheio, né? O quanto isso já começa dentro do nosso próprio sistema. E que tá tudo bem. Isso eu acho que é uma coisa bem importante também. E eu acho que junto disso, Vi, que assim que eu noto isso não significa a gente ter que, por exemplo, expressar tudo o tempo todo, ou a gente brigar, ou a gente desentender, ou a gente começar a querer provar as nossas verdades e as nossas escolhas, né? Eu acho bem importante a gente entrar nesse ponto, porque em alguns momentos, né, que eu já observei em mim e que já observei em outras pessoas, né, que pode existir isso, é esse padrão de agora sou assim e todo mundo precisa ver essa autoafirmação e na verdade não, né, é um passo atrás, é justamente nas nossas próprias ações a gente simplesmente ser, então respeitar, sei lá, os nossos pais, os nossos tios que agem diferente e simplesmente fazer escolhas diferentes já muda toda a nossa frequência e já vai transformar toda a nossa realidade. E essas pessoas, elas vão ou não se desconectar da gente, né? E a gente ou vai moldar esses relacionamentos muito com o nosso direcionamento interno, que agora é novo. Então, acho que deixa muito claro aqui que a gente pode fazer escolhas diferentes, honrando os nossos ancestrais, né? Acolhendo todos eles, mudando esse padrão, mas de um lugar muito seguro que é dentro de nós. E quanto mais seguros nós estamos dentro de nós com as nossas escolhas e preferências, menos até a gente precisa falar, ainda que a gente possa, aqui que tá a chave, né? Ainda que a gente possa, a gente não tem que, né? A gente pode, mas a gente não tem mais que. É esse firmamento, né? Que eu digo, casa sobre rocha, Consciência, né, esse amiga? pilar. A frequência ela tá tão bem estabelecida que em silêncio a gente já comunica para o meio. E aí, para encerrar esse podcast, Ana, eu tô tão feliz, assim, eu achei muito lindas as falas, muito crescimento aqui. Eu gostaria, claro, que tu trouxesse o exercício que tu comentou sobre o julgamento, e se tu pudesse deixar uma fala final inspiradora, né? Tu que tens um relacionamento tão saudável e lindo, se tu pudesse trazer algum ensinamento pra gente, gratidão pelo teu tempo. Então, seria esse o nosso fechamento de hoje, pode ser? Ah, pode ser. O exercício é super simples. É assim, ó. Quando eu saio do julgamento, eu paro de julgar pai, mãe, vovó, eu paro de julgar. Eu também começo a relaxar quanto ao que o outro vai julgar a mim. E aí eu faço um combinado com o universo. Eu digo assim, que todo julgamento vire pix na minha conta, gostosura no meu corpo, saúde na minha casa, amor no meu coração, harmonia no meu lar. Quando eu falo isso, inconscientemente, eu estou transformando a energia que antes me abalava, que vem em forma de julgamento, em coisas boas para minha vida. E é tão relaxante isso, porque tu libera essa energia, tu relaxa. Quando eu digo que todo julgamento vai se transformar em pix na minha conta, em gostosura no meu corpo, eu já não estou mais me importando com o que os outros vão pensar. A questão do desafio também, que é uma coisa que eu queria falar ainda ali, que eu não tinha falado, é que um dos maiores desafios é da gente querer ser incluído, a gente querer ser amado, e a gente sempre vai ser incluído e amado, porque a gente está no nosso sistema, a gente todos somos um, né? Quando a gente lembra disso, e como a Esther falou, a gente bem centrado na gente mesmo, tudo isso converge para que seja fáceis, mais suaves e gostosas as mudanças. Primeiro, quando eu me amo, eu tenho certeza que eu tenho a permissão de ser a melhor versão da minha vida. É um mantra que eu criei, né? Eu sou, o eu sou tem muita força, a permissão da melhor versão da minha vida. Então, assim, eu me dou essa permissão, eu me centro no que é bom, gostoso e leve para mim. E claro que o desafio às vezes está em a gente no desapego, né? A vida também ela é sábia nesse sentido. A gente chega aqui nesse planeta peladinho, sozinho e morre sozinho. Então, assim, muitas pessoas
vão ficar, quando eu mudo a minha frequência, eu elevo o meu pensamento, a minha frequência, a minha energia, muitas pessoas vão se desprender no caminho. E às vezes, por apego, o nosso inconsciente desiste da mudança para não perder um ente querido, desiste da mudança para não perder um ente, para não perder uma validação, para não perder aquele namorado, para não perder aquela prima, aquele tio, enfim. Então, assim, ó, mudar, quem muda está na vida, né? E eu escolho mudar porque eu escolho viver. Quem quer vir comigo? Quando eu não me conecto mais com algumas amizades, com algumas pessoas, com alguns colegas, e não significa que eu não ame essa pessoa, que eu não respeito, mas eu não consigo conviver porque eu já estou em outro nível de frequência e tá tudo bem. Eu não preciso ter o aval, o conviver, eu não preciso trazer junto comigo, eu não preciso estar grudado nessa pessoa, eu não preciso que essa pessoa me valide. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu amo ela e mando pensamentos bons para ela e abençoo, e digo, Deus te abençoe, que coisa boa. E eu não me obrigo mais a conviver, eu não me obrigo mais a estar em ambientes. E isso salva os relacionamentos. Ótimo ponto. Para encerrar, então, já que tu trouxe essa fala, né, sobre a gente evoluir, a gente transcender, eu verdadeiramente acredito que nós viemos aqui expandir, nos transformar, curar, né, ressignificar, para que a gente possa crescer assim que a gente serve ao todo, em todas as áreas da nossa vida. E eu estava tendo essa conversa ontem com o meu namorado, né, sobre esse processo evolutivo. Então, para finalizar, essa é um novo salto de consciência aqui dentro do podcast que eu e a Vicky decidimos. É uma nova série, a série Frequências, que a Ana está estreando aqui junto conosco, porque a gente acredita na evolução como o princípio do todo. Então, gratidão aos nossos ouvintes, gratidão à Ana por estar aqui conosco. E começamos também uma nova fase com essa temática cheia de consciência e de amor. Gratidão, Ana. Gratidão por trazer essa abertura com uma elevação de energia tão boa como a tua, Ana. Gratidão. Eu que agradeço, estou muito grata e feliz, porque relacionamentos e frequência e elevação é para isso que a gente veio aqui nesse planeta, né?